Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, que aqui na F1 Mania é assim que funciona, você já sabe, né? Termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu pra você. Tivemos aí há poucos instantes o encerramento do Grande Prêmio do México, o campeonato chegando ao seu final aí, faltam agora só 3 etapas, né? E a gente teve o Grande Prêmio do México com vitória de Max Verstappen, claro, né? Mais uma vez. Hoje, domingão, dia 29 de outubro de 2023, estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, no Facebook e também no Twitter da F1 Mania, além do Terra TV, na home do terra.com.br. Sempre lembrando, você que tá por redes sociais aí, YouTube, Facebook, Twitch, você pode deixar seus comentários também, participar, a gente põe na tela, a gente bate um papo aqui, a gente responde perguntas, já tem bastante gente, né? E aproveita, claro, para recomendar o nosso Parque Fechado para os seus amigos aí e tudo mais. Daqui a pouco o Vitor Berto tá aqui também, a gente vai trocar uma ideia sobre esse Grande Prêmio do México, essa vitória de Max Verstappen, mas antes, como a gente sempre faz e não muda, vamos pro resultado aqui do Grande Prêmio do México, que teve vitória de Max Verstappen da Red Bull, ele que inclusive iguala Alain Prost em número de vitórias, né, chegando a 51 vitórias, e na segunda colocação, Lewis Hamilton da Mercedes, ficou ali uns 13, quase 14 segundos atrás do Max Verstappen. Charles Leclerc foi o terceiro colocado, Carlos Sainz da Ferrari também o quarto, quinto Lando Norris da McLaren, fez boa corrida de recuperação, sexto George Russell da Mercedes, sétimo Daniel Ricciardo da AlphaTauri, bom resultado para o Ricciardo, sim, conforme a gente tinha falado ontem aqui também, não é nenhum desespero ele ter largado em quarto e chegar um pouquinho mais atrás, não, tá tudo certo, inclusive fez grande corrida no início, o ritmo estava legal, foi bem o Ricciardo, né, mas vamos lá, oitavo Oscar Piastri da McLaren, nono Alexander Albon da Williams, décimo Esteban Ocon da Alpine. Ocon que tem uma curiosidadezinha, ele não parou nos boxes nessa corrida, e a troca de pneus que ele fez foi durante a bandeira vermelha, né, faz tempo, eu não lembro a última vez que um piloto não parou nos boxes, mas aqui a gente tem também Pierre Gasly, 11º, 12º Yuki Tsunoda, 13º Nico Hülkenberg, 14º Valtteri Bottas da Alfa Romeo, 15º Guan Yu Zhou também da Alfa Romeo que vinha aparentando, vinha mostrando um bom rendimento no final de semana, aparentava que ia bem, no fim das contas foram os dois últimos carros, né, o Logan Sargent terminou em 16º, mas nos boxes, abandonaram Lance Stroll, depois de um toque com o Valtteri Bottas, Fernando Alonso, que simplesmente parou nos boxes ali e falou assim, não brincamos mais. A gente teve o Kevin Magnussen, que deu uma batida feia ali e tal, ocasionou inclusive uma bandeira vermelha. E ele, Sérgio Pérez, o piloto da casa, o homem que arrastou multidões para o autódromo Hermanos Rodrigues, mas que não chegou na segunda curva, né? A gente vai falar, claro, bastante sobre isso aí. Mas deixa eu dar um abraço aqui, mandar um abraço para todo mundo aqui. Eu vou mandar só um abraço agora, que eu vou chamar o Vitor Berto para a gente bater um papo, e vocês que já mandaram mensagens, mandaram perguntas, se quiserem repetir essas mensagens, essas perguntas, tudo bem que a gente vai fazer rapidinho, só para mandar um abraço para quem já está aqui no chat, beleza? Então vamos lá, o Daniel Santos está junto com a gente aqui também, o Pedro Gonçalves, o Hélio Frazão também, quem mais? O Bruno S, ou Brunos, não sei, né? Pedro Gonçalves, que eu falei aqui também, Thales Fernandes está junto com a gente, Sidney Torres, né, falando do Sérgio Pérez aqui também, mais um monte de gente, o Luiz Gustavo Mora, também o Luiz Gustavo, eu ia falar de novo, o Repusteio, meio que você esteve presente na largada hoje, né? José Luiz Gavinelli, pai do nosso Gavi, aqui também tá junto com a gente, Jorge Garcês, Raul Pereira, Formuleira, Everton Neri, o Raniel Souza também, o Ângelo, a Juliana Miyahara e o Paulo Roberto Faustino também, inclusive a Juliana que está perguntando aqui se a gente sabe o motivo do abandono do Sargent na última volta, se tinha pouco combustível. Não tem uma informação oficial,
que com certeza o Vitor Berto daqui a pouco vai descobrir qualquer informação oficial, porque ele sempre descobre tudo, mas eu suspeitaria de combustível, faltar aquela amostrinha de combustível e tal, enfim. E a Fernanda Lopes está junto com a gente aqui também, beijo para Fernanda. Vitor Berto, tudo ok por aí então? Então vamos lá. Muito boa noite, Vitor Berto, agora quase 8 da noite aqui nesse domingão, mais uma vitória de Verstappen, e reacende-se a briga pelo vice-campeonato, com o Hamilton chegando em segundo ali, descontando bons pontos para o Sérgio Pérez, que, cara, é o assunto da corrida, frustrou todo mundo, frustrou até a gente que não esperava muito dele, fica meio frustrado, né, porque também não esperava que fosse tanto assim a frustração, fosse tamanha a frustração com a corrida do Pérez. Boa noite, Vitor. Boa noite, Garcia, boa noite, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais da F-Mania, YouTube, Facebook, Twitch e Twitter, ou X, sei lá, quem prefere chamar de X. Eu não chamo e também de X, pelo não. Terra TV, a gente tá na home do terra.com.br. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, sim, eu acho que a gente fica um pouquinho frustrado sem ver o Pérez correr, né? Eu queria que ele tivesse batido na segunda volta, não na primeira. É que eu já acho que, sei lá, né? Acho que precisa acontecer uma coisa muito absurda pra Red Bull tirar ele, né, já que decidiu por enquanto mantê-lo, então eu fico torcendo pra essa coisa absurda, porque eu acho que ele não tem mais que tá lá, né, então por isso que eu fico torcendo aí pela batida dele na segunda volta. Cara, foi uma corrida, sei lá, mais ou menos, não foi das piores, não foi das melhores, acho que não teve mais uma vez muita essa situação de briga pela vitória. Eu acho que a gente até teria em algum momento alguma dúvida de quem venceria, né? Acho que o Verstappen teria vencido em qualquer cenário, mas a gente teria pelo menos uma dúvida, como foi nos Estados Unidos, né? Que a gente ficou, né, até o fim falando, bom, se não parar, né? E só que aí a bandeira vermelha veio, o Verstappen que ia para uma estratégia diferente de, pelo menos dos líderes ali, dos que estavam ali próximo a ele na disputa pela vitória, ele ganhou um pit stop grátis e aí é isso, né? Aí a gente já tem o resultado que a gente já viu aí, que o Garcia passou para todo mundo. Mas gostei da corrida de vários pilotos, assim, acho que foi uma corrida legal do Hamilton, do Leclerc, que apesar de tudo, né, ter largado em primeiro e não ter nem feito a primeira curva em primeiro, cara, ainda acho que ele fez uma corrida meio heróica com o bico quebrado, então também não tiro muito mérito dele não, conseguiu segurar bem. E a gente teve o Hamilton, né, como eu falei, o Norris fazendo uma bela corrida, o Tsunoda até fazer uma barbeiragem, o Ricardo conseguindo uma boa posição, marcando vários pontos e terminando muito próximo do Russell, né? Acho que se tivesse mais uma volta, possível que tivesse passado. Então, acho que individualmente vários pilotos tiveram corridas muito boas, corridas que vão ser memoráveis para eles nesse finalzinho de temporada. Então, sei lá, como eu falei, não foi das piores, também não foi das melhores. GP do México, ou GP da Cidade do México, como é o nome oficial. E aí, Garcia, antes de passar a devolver a palavra para você, eu queria já começar pelo fim. Estamos já em Race Week, GP São Paulo, GP de São Paulo. A gente tá aí na semana que começa agora, nesse domingo. A gente já tem grande equipe do F-Mania a partir de quinta-feira em Interlagos. Eu me incluo nessa para acompanhar tudo de pertinho. A gente vai estar ali no paddock, conversando com os pilotos, conversando com as equipes, vendo de tudo mais perto. Vai ser a terceira etapa esse ano em que o F-Mania estará presente. A gente ainda tem mais uma, a seguinte em Las Vegas. Então tem também um finalzinho de temporada animado para todo mundo e ansioso para ouvir da galera que também vai para a corrida esse final de semana, né, já que a nossa IGP de casa para nossa audiência do Brasil, que eu imagino que é a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Boa, perfeito. Notícia sensacional, inclusive. A exemplo do ano passado, estaremos lá novamente. E... Ô Garcia, desculpa te interromper. Claro. Você falou que eu ia ter uma informação e eu tenho. Sempre tem. Eu tenho. O Sargent abandonou por um problema no sistema de bomba de combustível, né? Então, eu acho que era por falta de combustível, mas eles falaram que é um problema no sistema de bombeamento de combustível na bomba de combustível. Então, provavelmente devia estar sem combustível para ter aquela amostra que a gente falou ontem, que eles precisam ter no final da corrida. Ia terminar em 12º, ficou em 16º, não fez muita diferença. E
que bom que foi porque o carro deu problema e não ele. Você até brincou que podia ser que ele estivesse passando mal. A gente já viu ele abandonando a corrida esse ano, passando mal, mas dessa vez foi o carro que não estava bem. Porque eu já imaginei uma seguinte situação onde ele ficou surpreso porque sofreu com calor no Catar. Eu falei assim, ele tá surpreso novamente que ele vai sofrer com falta de ar na cidade do México, né? A 2.000 metros de altitude. Então a gente já começa a pensar coisas desse tipo, né? Mas daqui a pouco ele vai sofrer, sei lá, vai ficar surpreso com, sei lá, poluição em São Paulo, qualquer coisa assim, né? Mas vamos lá, quando o Vitor fala de uma eventual dúvida em quem poderia ganhar, é porque a gente viu o pessoal tentando ousar um pouquinho mais uma vez para cima da Red Bull, onde o Verstappen aparentemente ia mesmo para 2 paradas. Nunca sabe, né? Meio que uma surpresa. De repente o pneu aguenta até o fim. Mas tava quase tudo muito claro ali que ele ia para 2 paradas, então o pessoal começou a arriscar um pouquinho na estratégia, né? Você viu que a Mercedes segurou a parada para tentar uma só, as Ferrari seguraram uma parada para tentar uma só, e o cálculo rápido, que nem deu tempo de fazer o cálculo, quando eu comecei a fazer um cálculo aqui, aconteceu a bandeira vermelha, mas o cálculo rápido que eu faria é que assim, o Verstappen pararia novamente, voltaria atrás do Leclerc, e pouquinha coisa à frente, o que talvez fizesse com que o Leclerc chegasse perto do Verstappen. Eu acho que ele voltaria, corrida, né? sei lá, uns 8 segundos atrás do Leclerc, quando ele parasse. E descontaria, muito provavelmente ele tiraria até o final. Porque, querendo ou não, a corrida é muito longa, né, em número de voltas. São 71 voltas. Então a gente fica com a sensação que parece que tá acabando, né, mas ainda tem muita volta pra acontecer. E ele estaria com pneu novo, Leclerc com pneu já mais judiado também, então seria um pouquinho mais complicado, né? O tipo de coisa que a gente nem ia ficar criticando o Leclerc aqui, que hoje, inclusive, fez uma boa corrida, diga-se de passagem, né? Mas a gente sempre fala, né, Vitor? Poxa, vem a bandeira vermelha, que legal, vai bagunçar tudo. Hoje foi o contrário, né? Algo que a gente esperava que poderia ter uma certa emoçãozinha no final ali, a bandeira vermelha veio e resolveu tudo, porque aí o Verstappen pôde fazer a sua troca de pneus, né? Quando teve a bandeira vermelha eu falei, não, estragou a corrida. Que era isso, né? O Verstappen ia trocar de pneu tranquilo. Os outros nem precisavam trocar, porque tinham acabado de trocar, né? Acho que o Hamilton, talvez, entre ali os adversários dele, era o que tinha mais voltas, acho que tinha 9 nos pneus duros. Não é que existia uma necessidade de troca, trocou, mas não era uma coisa, meu Deus, preciso trocar. Até como você estava falando agora há pouco, muito provavelmente ele tentaria até o final da corrida, então foi uma pena, acabou sendo um banho de água fria. Tinha a expectativa de uma nova largada, né, em que o Verstappen largaria em primeiro, tendo uma galera atrás dele podendo pegar o vácuo, e também essa segunda largada depois da bandeira vermelha, acabou que não teve nenhuma briga de verdade, ninguém passou ninguém. Foi interessante que o primeiro lugar que é o mais ameaçado no México, porque a distância entre o ponto de largada e a primeira curva é muito grande, ele largou bem e ele, sinceramente, acho que não foi ameaçado em momento nenhum. Acho que quem mais foi ameaçado foi o Sainz de passar o Hamilton, que o Sainz chega a colocar até fora da pista, né, para evitar uma batida na traseira do Hamilton. Momento nenhum parece que o povo ali é ameaçado, né? Nenhum deles, né? Seja o Leclerc ou o Verstappen. E é isso, assim, Verstappen sendo Verstappen mais uma vez, ele acaba vencendo de maneira fácil, né? Foi Sim. Fácil, mesmo ele largando de terceiro. É isso. E, rapaz, algumas coisas que acontecem são uma loucura, né? A gente viu um pódio ali. Assim que aconteceu o lance do Pérez, e já vamos entrar nesse assunto aqui, mas antes, deixa eu só fazer aqui, ó. Temos hoje eu já sei o que são CLPs, hein? Que são os pesos chilenos aqui. AIV Soluciones do Chile, né? Falando aqui, outro fiasco da Ferrari sem ritmo de ponta. Antes de eu falar do que eu ia falar aqui também, sem ritmo de ponta, mas se me permite a discordância até aqui com o AIV, hoje não foi exatamente um fiasco, né? Até que segurou bem a Ferrari. Foi bem menos pior do que o que a gente imaginava, né? A gente imaginou que muito provavelmente as Ferraris ficariam atrás das duas Mercedes e talvez até de uma das McLaren. A gente esperava que o Piastri terminaria na frente do Norris. O Norris acabou terminando na frente se tivesse aí, sei lá, mais algumas voltas. Ele
chegaria, né? Acho que, sei lá, se tivesse mais 10 voltas, ele chegaria no Sainz. Óbvio que a corrida ficaria longa demais, mas é isso, assim. O Norris ainda tinha ritmo pra chegar, tamanho era o ritmo do Norris. O Norris vem fazendo aí um último terço, último quase metade de temporada impressionante, né? Desde o GP da Grã-Bretanha vem impressionando muito. E a Ferrari, eu acho que conseguiu se manter muito bem hoje. Eu fiquei impressionado, assim, né? Óbvio que talvez o AIV esperava uma vitória do Leclerc, eu terminar em segundo, né? Porque largou em primeiro, mas perto do que a gente esperava, que eu e o Garcia, a Ferrari foi melhor, né? A gente esperava que eles fossem despencando, principalmente ao final de cada instint, a gente não viu isso, né? A gente viu uma Ferrari que, como eu falei, assim, me impressionou muito o Leclerc fazer a corrida inteira sem o end plate, né? Que é aquela finalzinho de asa, né? Da asa dianteira. Fez a corrida inteira tranquilo, né? Não teve momento nenhum pressão do Sainz, que vinha atrás dele, falando, nossa, eu tô mais rápido, deixa eu passar. Então a Ferrari fez uma boa corrida. E surpreendeu muito ontem também, né? Então Sim. acho que no fim a Ferrari vai se segurando bem. Ainda acho que o carro da Mercedes é melhor, é que falta muita velocidade reta. Hamilton sofre muito para passar as Ferraris, mas o Russell nem conseguiu passar o Sainz, né? Ele tentou muito na primeira metade da corrida. Então acho que se falta ritmo de ponta, né, que falta ainda para a Mercedes. A Ferrari deixou claro que tem ritmo ali de velocidade final. Falta um pouquinho ainda de cuidar bem dos pneus, mas hoje, de novo, surpreendeu bem. Talvez porque numa pista muito abrasiva, tudo mais, mas, de novo, nos surpreendeu positivamente. Boa, é isso. Bom, agora puxando aqui, porque eu ia puxar, que é um dos assuntos da corrida, e essa questão da frustração com o Pérez. Eu fiz uma brincadeira ali no nosso chat da redação, porque no Texas o Verstappen foi vaiado pela torcida lá, e a gente falou ontem, poxa, proximidade com o México, o Texas já até foi do México, tem muito latino por ali e tal. Então o Verstappen acabou sendo vítima da torcida lá no Texas, lá em Austin, semana passada. E eu falei assim, poxa vida, depois dessa bobagem que o Pérez fez hoje, eu espero que a torcida não resolva vaiar o Verstappen novamente, que não tem nada a ver com o bolo, né? E a torcida vaiou o Leclerc. Eu posso estar muito errado, mas eu suspeito que isso tenha gerado aquela confusão que você me mandou. E aqui, vou dar até o crédito pro estagiário lá da Fórmula 1 que postou no Instagram dele. Cara, teve uma confusão generalizada na torcida, as pessoas se batendo, um rapaz lá que você até citou, chama muita atenção que o rapaz dá um soco na mulher lá, tal, e outras pessoas ali no chão, o pessoal se batendo. Troço de louco. Aparentemente as tequilas misturadas com os ânimos efervescentes ali no Grande Prêmio do México deixaram as pessoas um pouquinho exaltadas lá, né? Pois é, cara, eu achei que tinha passado tudo limpo, né? Inclusive a torcida não vaiou o Verstappen, que era expectativa, né? Muito se falou sobre isso, aumentaram o esquema de segurança pro Verstappen porque ele chegou a sofrer ameaças, mas no fim a gente parecia que não tinha rolado nada, né? Parecia que tinha dado tudo certo, apesar de vaias pro Leclerc, porque o Pérez bate no Leclerc na largada, e isso acaba tirando o Pérez da corrida. Depois veio imagens ali, o estagiário da F1 postou no Twitter dele, eu vi lá, uma cena bem lamentável de agressões físicas e tudo mais. É isso, assim, eu só consigo imaginar que foi uma mistura de coisas e não acho que não foi torcida ali, acho que foi alguma outra maluquice que as pessoas às vezes fazem quando estão com muita cachaça na cabeça, né? E às vezes ânimos exaltados do tipo, vai o Leclerc, aí aparecem lá e falam, não, tem que vaiar o Leclerc, quem fez tudo errado foi o Pérez, não fala do nosso Pérez. Aí começa um bate-boca, e do bate-boca a gente sabe que quando entra muito álcool, aí o bate-boca fica incontrolável, né? Exato. Mas realmente, cenas bem feias ali, né? Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Em que pese esse acontecido, a torcida mexicana não merece um Pérez, né? Não merece. Tão engajados, né? Engajados, tão apaixonados, né? Tão parecidos conosco, inclusive, né? Sim, super, né? Lotando a pista lá, as arquibancadas completamente lotadas e acabam tendo um piloto que acaba deixando muito a desejar, né?
putz, cara, é muito frustrante, né? Porque eu não lembro da gente ter vivido isso, honestamente, né? Ainda que o Rubinho aqui em Interlagos tinha muita dificuldade, né? Ia sempre mal, né? Fazia pole, não terminava a corrida. Andava bem e dava azares. Então, exato, assim, ele não ia bem no Brasil, mas o resto do ano ele ia bem, sempre onde esteve, né? E aí eu quero dizer, eu tô falando isso pensando quando ele corria na Ferrari, né? Ou na Brown, quando ele correu na Brown e a Brown andava muito bem. Porque é a comparação mais próxima, né? Que é, os mexicanos têm um piloto que corre na melhor equipe ao lado do melhor piloto. Uhum. E a gente viu, né, isso com o Rubinho, né? Correndo na Ferrari, com o Schumacher ali do lado. E o Pérez não entrega o que o Rubinho entregava, né? Então é muito frustrante, porque é isso, a gente não chegou a viver essa frustração de... Imagina, o Rubinho correndo lá na Ferrari e ele tendo um ano em que ele não termina várias corridas, não passa para Q3, na época do Rubinho na Ferrari nem tinha Q1, Q2, Q3, mas vivendo uma situação tão ruim, né? Que não, ele tava ali, como a gente compara, né, o Pérez ao Bottas, né, que assim, o Rubinho sempre tava ali, assim como o Bottas, se não ganhar é o Rubinho que vai ganhar, é o Bottas que vai ganhar, tinha uma etapa ou outra que o Rubinho não entregava, tinha, como todos os pilotos têm etapas outras que não vão bem, o Schumacher tinha, o Hamilton tinha, o Verstappen também, né, teve um começo de ano que não foi bom, ano passado o começo de ano também não foi bom, então... O México sofre mais do que a gente, né? Que tem a oportunidade de ter um piloto ali numa posição tão boa, mas que aí acaba não entregando. E um exagero por parte do Pérez, que eu fico me imaginando na situação do Pérez, assim. Todo mundo sabe, o próprio Pérez sabe que a posição dele está em risco, por mais que eu acredite que seja muito pouco risco, mas o risco existe. Ele perder a posição dele na Red Bull, né? Eu acredito ainda que a Red Bull vai acabar mantendo ele para o ano que vem, pelo menos para o começo do ano que vem. E aí o cara larga bem, porque ele largou bem, o start dele foi legal, se colocou bem ali entre todos. Você vem por fora, geralmente, você recolhe. Então, mais ou menos, a lógica seria o seguinte: você tinha 3 carros emparelhados, você tinha Verstappen, Leclerc e Pérez. O Leclerc recolhe para o Verstappen, e o Pérez recolhe para os dois. Essa seria a lógica. Mas com esta posição em risco, a impressão que dá cara, aí eu vou pegar de novo a frase do Milton Leite que eu usei semana passada. Agora eu se consagro. Porque ele fala assim, tem a chance de sair líder dessa curva. E aí ele foi pro tudo ou nada e deu nada, né? Deu nada, exatamente. Foi exatamente isso, Garcia. Bom, e espero que seja isso mesmo, né? Não tem como a gente adivinhar o que tá na cabeça dele, mas que seria muito pior se fosse a situação em que ele tá lá e simplesmente não foi nem agora eu se consagro, ele só tava no meu Deus, eu preciso mostrar serviço, né? Que é diferente do agora eu se consagro, né? O agora eu se consagro não necessariamente tem pressão. É só uma vontade de se dar bem. Agora existe a situação de que você tem muita coisa na cabeça passando ali, de tipo, putz, se eu for bem nessa etapa, vão parar de falar tanto meu nome, que tem que ir na imprensa, né? E eu tô em casa. Putz, faltou cabeça ali, independente do cenário, faltou cabeça pra ele, né? E... Muito por conta, talvez, exatamente dessa pressão. Talvez se ele não tivesse nessa pressão, dá pra recolher, mas... Não sei também, porque é a corrida em casa dele, né? Depende da pressão, não sei eu no lugar dele, se eu não vou no agora eu se consagro. Correndo em casa, né? Então, não sei, assim, o que no fim eu sei é que continua sendo muito difícil eu imaginar o cara continuando na Red Bull, mas por enquanto é o que tem de confirmação, né? Eu tô achando que a gente fala e vai acabar não dando nada, né? Mas aí a gente tá muito no achômetro todo mundo, né? Eu também acho que não vai dar em nada, tá? Eu também acho que não vai dar nada. Quando eu falo que custa acreditar, pra mim não é custa acreditar que
ele, sei lá, assim, custa acreditar que a Red Bull vai fazer esse erro, e vai, na minha opinião. É de menos manter. sobre, tipo, de manter. É menos sobre, tipo, putz, eu tenho certeza que eles vão tirar. É mais sobre, cara, eu não acredito que eles vão deixar e vão. Eu não acredito no sentido mesmo do indignação, sabe? Uhum. Não é sobre uma afirmação que não, deixar porque eu acredito que não vão deixar. Não, é indignação mesmo. Porque eu acho que no fim, é isso que você tava falando, a gente vai falar aqui, todo mundo tá falando, não é só a gente, né? Não é só a imprensa brasileira, a imprensa do mundo inteiro tá falando. Tá muito pressionado. Mas eu acho que a Red Bull vai manter. Acho que por várias questões, né? Eu acho que é um piloto que tá lá, que tem contrato ainda, que é uma nacionalidade diferente. É um mercado importante o México, né? É um mercado que tem números muito expressivos. Para qualquer indústria, para qualquer marca multinacional. Então, e vamos lembrar, tem 3 corridas por ano nos Estados Unidos e as 3 corridas com proximidades ali do México, né? Então tem uma comunidade latina muito grande em Miami. Como o Garcia lembrou ontem, o Texas já fez parte do México e Las Vegas não é tão longe assim, né? Provavelmente vai ter uma comunidade latina grande também daqui a 3 semanas lá em Las Vegas. Então, E a gente tem um piloto latino, né? Que é só tem um piloto latino. Então, é interessante do ponto de vista de marketing ainda. E talvez seja trabalhoso demais tirá-lo. E querendo ou não, tirá-lo e colocar outro piloto, existe um risco também. Se colocar o Ricardo... o Ricardo marcou um monte de ponto hoje. Bota lá ele. Vê o que ele fez na McLaren. Bota ele lá. Ano que vem ele vai igual ou pior que o Pérez, porque o Pérez, querendo ou não, ainda tá na vice-liderança. E aí, como é que explica? Então, por isso que eu acho que no fim eles vão manter o Pérez. Mas eu não manteria. Só porque, enfim, eu sou passional demais. Eu já cortaria e vai próximo. E eu não colocaria o Ricardo também não, tá? Eu colocaria o Lawson. Direto pro Lawson? Porque o Ricardo, ele só fica mais quantos anos na Fórmula 1? Mais 1, 2? Né? Tipo, se ele entrar na Red Bull ano que vem, talvez ele ficaria mais 2 temporadas. Já bota direto o Lawson pra ver se o Lawson dá certo ou não. Se não der certo também, já saca já e bota logo outro. Também. Porque, cara, a gente reclama muito, né, na Fórmula 1 que os pilotos ficam muitos anos e a fila não anda, né? Tem uma fila de jovens gigantescas. A gente vê agora, falando só dos brasileiros, o Drogovic continua sem conseguir uma vaga, né? Acho que depende um pouco da história do Sargent, mas minha sensação é que o Sargent vai ser renovado. Também não é informação, é só um feeling meu. Talvez depois do GP de São Paulo e de Las Vegas a gente tenha mais informações. São 2 etapas que o Drogovic vai comparecer, então dá pra gente conversar um pouco com ele. Não que ele também possa falar muita coisa, mas dá pra sentir um pouco o clima das coisas. E às vezes conversando com gente próxima a ele, patrocinador dele, que aí com certeza vão estar nas 2 etapas, né? E aí os outros, assim, falando de Enzo Fittipaldi, né, que é um piloto que tá na Fórmula 2. Ele vai fazer um teste pela Dale Coyne na Indy. E o Pietro, que é outro piloto de teste, estava aí, vai correr, já foi confirmado na Hall Letterman para ano que vem na Fórmula Indy também. Então, a gente ruma para ter 3 pilotos brasileiros, 2 já abrindo mão do caminho para a Fórmula 1, ao que tudo indica, né? O Drogovic, a gente ainda não sabe o que vai acontecer da carreira dele ano que vem, mas ou vai correr num WEC, ou não vai continuar sem correr de nada. E a gente tem o Bortoleto, que vai entrar na Fórmula 2 ano que vem, a gente ainda não sabe em qual equipe, mas é isso, né? E aí, como não anda a fila, como não abre vaga, os pilotos, e de novo, eu tô falando do Brasil, mas tem todas as outras nacionalidades do planeta que não chegam, não conseguem, né? A gente viu na sexta-feira, acho que 5 pilotos novatos andaram. O Oliver Berman fez um baita de um treino livre, super destaque pra ele, e não tem vaga pra ele, né? Não tá perto, ninguém fala dele. Quem sabe ano que vem, quem sabe em 2025. Não se fala, porque não abre vaga. Então, eu sou a favor. Assim, bota o Lawson lá ano que vem, se for horrível, próximo. E aí não é só na vaga da Red Bull, não, é em todas as equipes. Eu volto a
a falar sobre... Assim, a gente vai ter muito piloto se aposentando nos próximos 2, 3 anos. E ao mesmo tempo, é exatamente isso que me incomoda. A gente não tem uma fila. Quem tá na fila hoje é Lawson. Drugovich tá na fila. Ele tá na fila. A gente não sabe muito bem que posição da fila ele tá, né? Mas tá lá. Tá lá. E tem... Pra gente ir até forçar um pouquinho, se lembrar de mais algum nome aí, você até me fala, mas assim... Então, o Theo Pourchaire mais distante, eu ia falar de outro nome, que parece que tá melhor nessa fila, embora distante, até o Mick Schumacher, que já correu. Né? Verdade. Não é o novato, mas o Mick Schumacher tá melhor colocado que muita gente, né? Sim. Sendo que a gente tem uma lista aí de novo. Algumas vezes durante essa temporada a gente abriu a lista de pilotos aqui e falou assim: ó, esse aqui não dura muito. Né? A gente tem um Alonso aí aparentemente já com. Falar o português, claro, aqui se me permite, mas já tá com o saco cheio também, parece, porque a Aston Martin andou para trás. E não é o tipo de coisa que anima o Alonso, né? Daqui a pouco ele começa, né? Ô Garcia, se você me permite, vou pegar aqui a classificação da Fórmula 2, tá? Que é o passo anterior à Fórmula 1. Boa. Theo Pourchaire é piloto Sauber, que hoje chama Alfa Romeo, mas ano que vem vai voltar a chamar Sauber a equipe. Isso. Fez o teste, nem andou, na verdade, coitado. Teve problema no freio. Se me permite um adendo sobre o Theo Pourchaire, vai ser campeão e o ano que vem já não pode correr na Fórmula 2. Sim. Sim. Verdade, bem lembrado. O Theo Pourchaire vai ser campeão e não pode correr. Vai ser pior ainda se o Vest conseguir um milagre e passar ele for campeão, porque o Vest, na minha opinião, tá mais longe ainda, porque o Vest é piloto da Mercedes, né? Porque querendo ou não, o Theo Pourchaire, sei lá, em 2025 acho que deve ter vaga. Então, aí, falando de segundo lugar, Vest da Mercedes, não se fala, porque onde que vai achar uma vaga pra ele? O Iwasa, que já abriu mão, vai correr de WEC, se eu não me engano, Super Fórmula, não lembro agora, mas ele vai... os dois, né? Porque... ele já anunciou que tá fora da fila. Da fila, inclusive ele deixa de ser piloto Red Bull. Ele anunciou as duas coisas de uma vez. Aí tem Jack Durham, que é Alpine. Ainda não se fala muito do nome dele. Mas atenção ele recebe, Mas pode ser que seja uma equipe que abre vaga. Uhum. Depois tem Vitor Martins, que é piloto também Alpine. E que enfraqueceu ao longo do tempo. Exato, falou-se muito dele até a Fórmula 3, foi muito bem na Fórmula 3, na Fórmula 2 não entregou, e também assim, vou ser justo com ele. Foi muito bem a carreira inteira, parecia que ia ser um avião, né, porque ganhou tudo por onde passou de primeira. Coitado, tá em quinto no campeonato, não é horrível, mas aí fica aquela coisa, né, como ele foi campeão de tudo por onde passou logo na estreia, ele não ter sido campeão na Fórmula 2, parece que ele já não é tão bom assim. Uhum. Mas tem Vitor Martins, aí depois tem Oliver Behrman, que é Ferrari. Talvez na Haas em 25? Não sei. Depois tem Enzo Fittipaldi, que, como eu falei, ao que tudo indica, vai deixar o programa da Red Bull. A gente não tem uma confirmação oficial de nenhuma das partes, mas é o que o dono da Carlin falou. Deve testar na Indy, então o caminho deve ser ou fazer mais uma temporada de Fórmula 2 ou já pensar na Indy ano que vem. Aí tem Dennis Hauger, que tá saindo também... o Dennis Hauger, se eu não me engano, é da Red Bull também, acho que também tá saindo. E aí entra uma lista, aí começa aí já estamos no oitavo do campeonato, né? E daí é ladeira abaixo, né? Então não tem nada, assim. Aí tem o Rajar, que é também Red Bull, que fez o treino pela AlphaTauri e vai fazer o treino pela Red Bull em Abu Dhabi, tá em 14º no campeonato da Fórmula 2. Então, assim, não tem ninguém muito cotado. Uhum. E eu concordo, assim, o Jorge Garcês mandou aqui no chat, vamos ser sinceros que não tem ninguém pedindo passagem na Fórmula 2. Não tem nenhum fora de série. Eu concordo. Mas assim, será que o Pourchaire ou o Vest é pior que o Guan Yu Zhou? É pior que o Logan Sargent? É pior que, sei lá, me ajuda aí, Tsunoda? Não sei. Vamos ter que descobrir? Abre uma vaga lá pra eles. Porque eu acho que... Sim, também, né? Eu também acho que ninguém tá lá na Fórmula 2 parece ser o novo Verstappen ou o novo Hamilton. Mas
eu acho que tem gente lá que é melhor que tá no grid atual da Fórmula 1. Que o Stroll, que a gente sabe que não vai sair sem o pai tirar o pé lá da equipe, mas, de novo, tô falando sobre qualidade. Tem alguns lá melhor que o Stroll. Ainda mais, o Stroll hoje fez um monte de barbeiragem. Nossa. Então, é isso que eu tô falando, assim. Eu concordo com o Jorge Garcês. Não tem ninguém incrível. Mas acho que tem gente melhor do que alguns pilotos atuais da Fórmula 1. E a gente nunca vai saber. E assim, tem pilotos que nunca foram incríveis na Fórmula 2, chegaram na Fórmula 1 e entregaram coisa. O Verstappen nunca correu de Fórmula 2, inclusive. Nem de Fórmula 3. Sei lá. É que ao mesmo tempo, acho que acontece um outro fenômeno com a Fórmula 2 também, quando a gente fala dos pilotos. Acho que a própria Fórmula 2 se enfraqueceu. Não é o caso desse ano, o Terpscher andou de Alfa Romeo. O Drogovic, no passado, como campeão, como virtual campeão, não tinha nem previsão de fazer um teste de Fórmula 1. O que é um absurdo para o campeão de uma categoria de acesso. Né? E aí, é absurdo para quem? É absurdo para a categoria de acesso. É ela que perde com isso. Que categoria de acesso é essa onde o campeão não consegue sequer um teste na categoria de cima? Aí, ok, foi lá, negociou patrocínio e tal, beleza, assinou com a Aston Martin. Legal, aí ele impediu que a Fórmula 2 passasse essa vergonha, que para mim seria uma vergonha. Né? Aí o Terpscher, sexta-feira, foi lá, assim, ele teve problemas, acontece no carro, mas ele foi para a pista para fazer um teste, legal. Mas o campeão tem que ser mais valorizado, tem que acontecer alguma coisa para a própria categoria ficar mais forte, que eu acho que é isso, ela vai ficando aos poucos meio de lado também. E a gente vai falando menos, porque se o campeão não se destaca a esse ponto, também não tem muito porquê, não tem muita razão de existir, pelo menos não com tanto apoio da FIA, assim. Ô Garcia, o comentário da Fernanda Lopes aqui no chat eu acho cirúrgico. Trazer aqui pra tela. Né, ela falou, se não tiver novos nomes, não tem renovação. Então, ela fala, né, eu acho que a Fórmula 1 pode perder espaço novamente, ainda mais com a superdominância da Red Bull. E é isso. Se a Fórmula 1 não renova os pilotos, nunca vai surgir ninguém. Porque é isso assim, não é que do nada agora o Guan Yu Zhou ano que vem vai ser campeão. Vamos ser honestos. Já sabemos que não vai. E é isso assim, e como ele tem vários outros pilotos, eu sempre falo muito disso aqui no Parque Fechado, né? Em 2 anos você já sabe se o piloto tem condição de ser campeão ou não. Às vezes ele não chega nem perto de ser campeão por conta do carro. Mas você sabe se o cara ali ele anda bem ou anda mal. E a Fórmula 1 é cheia de piloto que não anda bem. E continuam mantendo eles lá por conta, sei lá, de dinheiro, uma parte. Por acordos tipo... o cara é piloto, jovem piloto lá da equipe. Então isso vai atrapalhando mesmo a Fórmula 1. E eu acho que não ter novos nomes, independente de surgir um novo Verstappen para derrubar o Verstappen, tira um pouco da curiosidade. Então, assim, ano que vem, a gente só não tem o Sargent, né? Confirmado. Os outros 19 pilotos já estão confirmados nas mesmas equipes. Ano que vem, o que tem de novidade para eu assistir? Nenhuma. Os carros talvez tenham um que mude de pintura, mas assim, muito provavelmente a gente vai ter as coisas terminando na mesma ordem. São os mesmos pilotos e não tem assim, vou ver ano que vem porque vai ter um menino novo lá, vai que ele é uma grande estrela. Não tem isso. Então você tira um pouco da curiosidade, né? E isso é muito prejudicial para a corrida. Para que eu vou ver o GP do Bahrein? Não tem nada novo, né? E isso eu tô falando, assim, muito provavelmente todo mundo tá assistindo a gente, é muito fã, e aí vai assistir, não tem essa mesma coisa, vai ver. Nós vamos ver, óbvio. Não só porque a gente trabalha com isso, porque a gente ama isso também. Mas o público médio, o público que tá lá trocando de canal e para na Band, vai falar assim, nossa, é igual ao ano passado. Se é igual ao ano passado, vai terminar igual ao ano passado. Né? Então tira também isso, não só a questão de buscar uma renovação, de achar um nome novo que possa derrubar o dominador, como tem a questão de falta um fator novidade na história. E aí isso vai tirando um pouco a graça também. E eu vejo que
até um pouco em cima do Pedro Gonçalves, que ele fala assim, eu vou assistir e tal, e a Fórmula 1 tá muito confiante nisso. A impressão é que a Fórmula 1 tá confiando demais no próprio taco, né? O meu receio é que, assim, eles são americanos, a Fórmula 1 não é mais um produto europeu, é um produto americano. Já visava lucro, obviamente, mas agora, na mão de quem está, de um grupo financeiro que comprou a categoria, né, agora é mais lucro ainda. Então você retira lucro e ela obtém lucro atualmente. Super, né? E muito por conta dos acordos das etapas, né? Dos organizadores das etapas. Mas o meu receio é quando esse lucro começar a enfraquecer. E de que forma que a Fórmula 1 vai torcer esse pano. Porque às vezes a gente torce o pano para sair um pouco mais, de uma forma, eu tô pensando lá na frente, vou tentar fazer isso aqui ser sustentável, eu vou tentar ganhar mais um pouco agora e dane-se lá na frente, dane-se daqui a alguns anos. Eu receio que a Fórmula 1 vai fazer consigo mesma. Como se ela vai conseguir algo nesse sentido, ou se ela vai implodir por conta desse lucro. E aí eu vejo como exemplo, eu tiro como exemplo disso o próprio Drive to Survive, que foi uma das ferramentas que fez com que a Fórmula 1 crescesse. Eu não vou falar explodir, porque a gente fala em explosão, não foi exatamente uma explosão, mas ela cresceu muito, por exemplo, nos Estados Unidos, através do Drive to Survive. O Drive to Survive veio fazendo assim, né? Nós que somos mais, entre aspas, tá, gente? Nós que eu digo, é eu, o Vitor e a gente que tá aqui no chat, a gente que tá aqui assistindo. Somos mais especializados, mais aficionados, né? A paciência com Drive to Survive já meio que tá esgotando, né? Essa última temporada eu nem assisti. Não, eu assisti alguns episódios, mas eu nem terminei de assistir. Eu comecei a assistir as 2 últimas temporadas e já não, né? Papo novelinha, assim, pra mim, da Fórmula 1 não é o caso, né? Mas... E a hora que o público comum cansar também, como fica? Né? E aí, entra nisso isso daí que você tá falando. Pô, ano que vem, se o Sargent renovar, não tem fato novo. Não tem fato novo. Não tem nenhum fato novo. E aí, Garcia, eu te digo mais, assim, eu já vejo no horizonte uma Fórmula 1 decadente. E aí eu vou te explicar por quê. Que assim, eles estão investindo muito dinheiro no mercado americano, né? Já temos 3 etapas lá, inclusive uma delas, que é o GP de Las Vegas, fazendo estreia. É uma etapa que é organizada pela Fórmula 1, é a primeira etapa que a Fórmula 1 organiza. Então, quando a Fórmula 1 corre aqui no Brasil... Não é a Fórmula 1 que organiza, não é a Liberty, não é a Fórmula 1, não é a Band. É um organizador que vai lá, investe o dinheiro da empresa dele para organizar e fica com o dinheiro dos ingressos, dos camarotes, né? Dos camarotes eu digo de algumas vendas de camarote. E nem é camarote, eu vou até me corrigir, tá? Não é o quando fala camarote, as pessoas talvez fiquem com a sensação daquele paddock. Do Vila de lá, Não, é tipo assim... Existe a arquibancada Heineken, arquibancada Porto Seguro. Eles ganham dinheiro com isso, com esses naming rights de arquibancada, com venda da placa de publicidade da corrida, com ingresso e com dinheiro de tipo, o cara vai lá, faz uma ativação, tem, sei lá, a Volkswagen vai fornecer os carros de serviço do GP de São Paulo. A Volkswagen vai lá e bota um dinheiro. Além de fornecer o carro, então também tira um gasto dele, né? Tem se eu não me engano, o JCB, que é uma fabricante de tratores, que é quem monta lá as gruas para tirar os carros de situação de acidente. Então os caras também evitam o gasto. E aí no fim, tudo isso, né? Venda de comida, venda de bebida. No fim, aí a organização ganha um dinheiro com isso. Tem organizações que tomam prejuízo. O GP da Bélgica está tomando prejuízo há anos, né? Enfim, eu não sei como é que tá a situação atual do GP de São Paulo, mas enfim, nem era esse o ponto. Meu ponto é, então, a Fórmula 1 tá organizando lá o GP de Las Vegas, apostando todas as fichas, ingressos a preços absurdos, assim, o mais barato é $3 mil. Irritando os locais. Irritando muitos locais, então eu ia chegar nesse ponto. Eles estão mexendo muito na cidade, então atrapalhando muito o movimento de turistas já há alguns meses. Uma cidade que é totalmente focada em turismo, está sofrendo há alguns meses porque eles estão mudando um pouco o visual da cidade. Tem um ponto turístico ali, uma imagem, né, muito icônica de Las Vegas, que é as fontes do Belágio, né, que
águas que dançam na frente de um hotel, um dos hotéis mais famosos de Las Vegas. Ela tá tampada porque óbvio, vão se tampar depois, mas já tá tampada lá, chegar lá, tem um negócio da cidade. Assim, e não é isso que eu ia chegar. Eu quero que se fala muito do mercado americano. Eu estive lá, eu tive a oportunidade de conversar lá com uns parceiros e tudo mais. Água e tudo mais. Ô Vitor, só um segundinho, coisa rápida. É que acho que a sua conexão tá um pouquinho instável e tá ficando um pouquinho complicado só entender, né? Mas não sei se você tem alguma coisa que você consegue aqui. Agora acho que tá voltando. Boa. A imagem, pelo menos, tá voltando, aí talvez a voz volte eu junto. Observei aqui. Talvez tenha alguma Melhorou questão da chuva, né? Tá chovendo bastante em São Paulo hoje. Pode ser alguma coisa assim. Acho que agora voltou normal. Tô acompanhando aqui. Voltou a conexão à qualidade máxima. Calma, eu não sei até que parte você ouviu, Garcia. Não, foi agora no finalzinho que começou a ficar então, mais eu tive a difícil. oportunidade de ir no GP de Miami, que a gente fez um tour lá, que tem uns tours pra imprensa assim. O pessoal tá pedindo pra voltar desde a questão das fontes do Belágio lá. Tá, então beleza. Como eu tava falando, lá em Las Vegas tem um ponto turístico muito famoso que são as fontes do Belágio, né? Que são águas lá que dançam de acordo com a música, toca de hora em hora, uma música famosa, e as águas dançam. Acho que talvez seja o ponto principal ali onde mais se tira foto em Las Vegas. Tirando talvez a placa. Se bem que eu já fui pra Las Vegas várias vezes, eu nunca fui na placa. Tá tampado, faz 2 meses tá tampado porque eles estão construindo uma arquibancada lá na frente. Então atrapalha o fluxo. Imagina ser um turista que vai pra Las Vegas, não tá sabendo que tem Fórmula 1, chegar lá, no principal ponto turístico tem uma arquibancada tampando. É muito frustrante. Então, e aí, isso que eu ia falar assim, isso nem era o ponto que eu queria chegar. Eu tive a oportunidade de ir pro GP de Miami, e lá eles fizeram alguns tours com a imprensa, e um dos tours era, tipo, conhecer a marina, a tal da marina que agora tinha água. E aí eu fiz esse tour com um jornalista americano da NBC, que é uma das emissoras... Travei de novo. Eu acho que a gente tá com problema com o software aqui da transmissão. Então, eu não sei se vocês estão nos ouvindo, eu vou tentar olhar o chat pelo meu celular para ver se vocês estão acompanhando a gente. A gente tá com um probleminha aqui técnico que não foi... aparentemente não foi meu computador que estava com conexão ruim, era um problema do software de transmissão. Agora eu tô vendo o pessoal falando que tá me ouvindo. Eu vou continuar de onde eu tava parando. Então, lá no... eu tô tentando contar essa história, sempre parece que trava na mesma hora. Lá em Miami, eu tive a oportunidade de fazer um tour lá pela tal da Marina, e eu tava com um jornalista da NBC, que é a emissora que transmite várias categorias. Era a NBC Sports, especificamente. E lá ele contou pra gente que a audiência da Fórmula 1 nos Estados Unidos é muito menor que a da NASCAR. Que não é o esporte mais, como se diz, mais popular dos Estados Unidos, né? É um esporte que, inclusive, sofre bastante preconceito lá nos Estados Unidos, porque eles chamam de esporte de caipira. Lá, popular é principalmente basquete e futebol americano. Então,
eu vejo que mesmo nos Estados Unidos, a Fórmula 1 tá sofrendo muito para conseguir se estabelecer. Os caras estão botando muito dinheiro, aumentando a quantidade de etapas, fazendo eventos absurdamente gigantescos. Não sei quem tá acompanhando aí, Las Vegas vai ter show de Tiesto, 30 Seconds to Mars, um monte de banda, vai ter Cirque du Soleil, vai ter um monte de apresentação, vai ter Blumen Group, vai ter um show na quarta-feira antes da corrida, na quarta-feira, e tudo isso está sendo investido, investimento, para uma audiência que é muito pequena, assim, e como a Tora tá falando aqui, sobre NASCAR ser muito popular no Sul. Realmente, né? Ela é muito popular, mas é uma situação em que a NASCAR não é grande nos Estados Unidos, mesmo ela sendo muito popular numa região. E a Fórmula 1 é menor ainda. Então ele falou lá, assim, é coisa de, sei lá, tem 300 mil televisores nos Estados Unidos inteiro, que é um país de, sei lá, 400 milhões de habitantes, quase o dobro do Brasil, assistindo a Fórmula 1. É nada, é muito pouco. Então, eu não sei o quanto esse investimento vai render e vai fazer a Fórmula 1 continuar investindo tanto dinheiro, porque a minha sensação é que cada dia que passa a audiência vai caindo mais. E Garcia, você caiu, e aqui ao mesmo tempo que você caiu, travou o chat pra mim, eu achei que eu tinha caído, enfim. Mas estamos de volta, tá? Ok, piscou a luz aqui com essa chuva também. Enfim. E eu tava falando que, cara, estão investindo muito dinheiro e a audiência nos Estados Unidos é muito pequena, é menor que a NASCAR. E a NASCAR é um esporte pequeno nos Estados Unidos. Apesar de ser muito popular no Sul, né, a Fórmula 1 é uma categoria que tem menos audiência do que a NASCAR. Então, eu não sei até quanto eles vão ficar lá investindo, mas acho que uma hora, enfim, é uma empresa que investe, não é uma empresa que gosta de Fórmula 1, né, que é a Liberty. Então, cara, também acho que a sensação é que o dia que der na telha, os caras tiram fora, vão vender pra alguém. Isso é prejudicial pra todo mundo, né? Por enquanto eles estão ganhando muito dinheiro com os custos de inscrição das etapas, mas não sei até quando. É isso, é exatamente isso. E a gente fica preocupado porque, assim, a gente tá chegando no final da temporada, a gente tá tendo uma ansiedade pelo Grande Prêmio de São Paulo, ano que vem, semana que vem, vai ser legal, a Filmania vai estar lá, inclusive, mas já foi uma temporada complicada, embora, no que diz respeito à qualidade, espero uma temporada melhor ano que vem. É que a gente falou tudo isso, porque a gente está falando de renovação de pilotos, eu vejo uma Fórmula 2 muito fraca, eu vejo uma Fórmula 3 muito fraca, no sentido, inclusive, de atenção. Parece que vira... Porque a primeira coisa, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 são subsidiárias da Fórmula 1, né? Falando mais tecnicamente aqui, né? Quando o lucro cai, a primeira coisa que sofre são as subsidiárias. Vamos cortar aqui primeiro, vamos cortar ali. É esse o receio que eu tenho vamos torcer o pano da Fórmula 1 um pouquinho antes de vender. Aí a gente tem alguns receios. E parte desse reflexo é isso. A gente não tem uma fila de pilotos e, ao mesmo tempo, a gente tem uma fila de pessoas na Fórmula 1 que talvez não durem tanto, a não ser que as equipes fiquem insistindo em Bottas, Pérez, Ricardo, assim como insistem no Hülkenberg até hoje, né? Magnussen até hoje. A não ser que isso aconteça. Mas aí todos nós, aí acho que até nós que amamos mais, vamos ficar um pouquinho cansados, né? A gente vai continuar assistindo, a gente vai continuar acompanhando, mas a gente vai ficar um pouquinho cansado. E é isso que a gente vê. Tudo isso começou porque a gente estava falando do Pérez, a decepção que ele... O Garcia travou lá de novo. Acho que ele deve ter acabado a luz novamente. Cara, como ele estava comentando, assim, é um caminho que a Fórmula 1 vai prejudicando passo a passo, etapa a etapa, né? Assim, etapa não etapa um GP, né? Vai atrapalhando o caminho até a Fórmula 1. É muito complicado o caminho que eles vêm tomando. E eu vi um comentário aqui do Pedro Gonçalves, e eu tô gostando que bastante gente tá engajando aqui nesse assunto sobre futuro, Liberty, etc. Pedro Gonçalves falando, né, infelizmente a Fórmula 1 tá tentando vender pro público errado, apesar do mercado americano ser grande, eles não estão nem aí pro nosso esporte. Cara, não deixa de ser uma verdade, assim, é um mercado grande, é um mercado com muito dinheiro, não só do público, mas das marcas, principalmente. As marcas todas as marcas multinacionais investem muito nos Estados Unidos,
porque é um mercado muito competitivo também, né? Então, se eles não investem bastante, eles não conseguem se destacar, não conseguem vencer a concorrência. Então, eles também estão tentando pegar um pouco do dinheiro dessas empresas todas, mas é difícil, o americano não engaja muito com a Fórmula 1. O americano gosta muito de esporte americano, principalmente, né? Poderia citar a NASCAR, mas como eu falei, a NASCAR é pequena. Se a gente for longe, futebol americano, NFL, é um esporte americano. O basquete é um esporte americano, é praticado no mundo inteiro, mas é um esporte americano. O beisebol eu acho que não é um esporte americano, não sei. Eu sei que os melhores do mundo são os japoneses, mas os cubanos são muito bons, enfim. E mesmo o beisebol não é um esporte muito consumido nos Estados Unidos. Eu diria que ele é o terceiro ou quarto esporte da América. Ele é forte nos Estados Unidos porque o mercado latino consome muito. Então, a Fórmula 1 está tentando se igualar a esses, mas eu acho difícil. E assim, né? Kumatora comentando aqui, né, que americanos são os maiores consumidores de esporte do mundo, tanto que eles são sempre os maiores medalhistas das Olimpíadas. Não só porque eles são consumidores de esporte, mas porque isso vai desde a escola, né? As crianças praticam esporte porque isso ajuda a conseguir bolsa para a faculdade, né? Então, eles vão se formando desde cedo atletas, né? Então, isso também ajuda muito a história de se tornarem... Tá de volta, né? Se tornarem não só consumidores, mas praticantes de esportes. Então é um caminho que a Fórmula 1... Porque assim, né, também não tem americanos praticando, né? O kart não é uma coisa popular nos Estados Unidos. Sempre que eu vou pra lá, eu procuro pista de kart. Tem uma ou outra, Orlando, próximo de Orlando tem uma boa. Aí não é por causa dos brasileiros, tem uma pista, por coincidência, né? Em Orlando tem uma pista muito boa. Mas a maioria dos lugares tem kart, mas é kart elétrico, inclusive, com Santo Antônio. É outra coisa, não é o kart profissional, né? Então, é muito louco, assim, que infelizmente o automobilismo não é algo que pega eles. E talvez porque não dê pra praticar também na escola, como eu tava falando agora, né? De ser uma formação que veio desde criança. É muito diferente. Então eu não sei como a Fórmula 1 precisaria fazer pra se encaixar bem no mercado americano. O fato é que, por enquanto, não colou. Colou a série, né? Colou a série. A série foi bem, mas fora isso, não deu certo. E eles usam muito aquele formato de oval, muito porque... É quase o que a gente vê lá no lugar da Peraltada, que é o estádio lá de Hermanos Rodrigues, né? O oval, ele te permite uma visão de arena para aquele esporte ali e tal. Tem uma questão diferenciada nesse sentido também, né? O Garcia, não sei se a gente vai mudar de assunto, mas ainda queria falar de um... claro, vamos. Só que para responder aqui a pergunta do Jorge, que eu não sei se é uma pergunta de verdade, se é um questionamento pra gente, mas pode ter várias dúvidas aqui, né? Pergunta, não era mais fácil construir um autódromo em Las Vegas, já que eles já estão gastando tanto dinheiro? Duas coisas. Primeiro, já tem um autódromo em Las Vegas, não precisa nem construir, apesar de provavelmente ter que adaptar muito para receber a Fórmula 1, mas já tem um autódromo lá. Mas o fato principal não é esse, né? O fato principal é que eles querem correr num lugar visualmente que seja muito impactante. Então, eles vão correr na avenida principal, que é chamada Strip, onde ficam todos os hotéis de Las Vegas, e tem um motivo também ligado a isso, que é os patrocinadores da corrida são todos os hotéis e tudo que tá ali em volta da Strip. Então, tem mais isso, assim, que faz com que eles queiram fazer ali perto, né? Ali fora de um autódromo e ali no centro, enfim, onde tudo acontece ali de Las Vegas. O Garcia teve mais uma vez um problema técnico, hoje tá difícil aqui. Queria saber o que mais vocês querem ouvir. Acho que a gente ainda não passou pelo acidente do Pérez. Depois vou esperar mais um tempinho para ver se o Garcia volta, que com certeza é um assunto que ele vai querer falar aqui junto com a gente. Queria destacar a grande corrida que o Norris fez, largou lá de trás, né? Largou da 17ª posição, se eu não estou enganado. Fez uma baita corrida, né? Achei bem surpreendente, assim, né? Que eles foram conseguindo construir uma boa corrida para McLaren, né? Construir uma boa corrida para o Norris.
A bandeira vermelha ajudou um pouquinho, né? Ele, enfim, conseguiu se aproximar mais dos outros pilotos. Teve um momento interessante ali entre ele e o Piastri, né? A McLaren falando que o Piastri precisava aumentar o ritmo, que se não aumentasse, ele ia ter que deixar o Norris passar. Ele deixa o Norris passar pouco tempo depois, e o Norris depois consegue fazer as ultrapassagens. Então foi bem interessante a corrida do Norris hoje. Acho que é um dos pilotos candidatos de muita gente a piloto do dia. Foi um dos que mais tomou voto hoje. Confesso que eu não lembro quem terminou o piloto do dia. Se alguém no chat puder falar, eu não lembro quem terminou como piloto do dia. Se foi o próprio Norris. Então teve uma corrida muito boa do Norris. Vale um destaque para ele. A Kumatora falou pra gente falar aqui do Stroll. Cara, que corridinha do Stroll, não é mesmo? Que corridinha do Stroll. Poxa vida, ó, o Pedro Gonçalves tá falando, a Fernanda também falando que o Norris foi piloto do dia. Então, como eu falei, provavelmente muita gente tá aqui no chat deve achar que o Norris foi também o piloto do dia. A gente vai chegar lá, segura um pouquinho aí seu voto, daqui a pouco a gente fala disso. Mas falando de Stroll agora, Stroll, cara, em primeiro lugar, Aston Martin fazendo um final de semana pra esquecer, né? 2 finais de semana seguidos. Se desse, acho que eles deviam voltar com o carro do Qatar. Nossa senhora, que corridinha bem fraca da Aston Martin. O Alonso é chamado para abandonar. O Stroll fica na pista, mas fica atrapalhando boa parte do tempo. E aí ele tem momentos ali de fechar muito adversário. E no fim ele tenta, quase numa manobra parecida com a do Pérez, do agora eu se consagro. Ele tenta passar o Bottas, ele passar 2 pilotos ao mesmo tempo, que o Bottas estava brigando com outros pilotos. Ele se joga de uma vez, acaba tendo um toque e abandonando a corrida. Porque eu sei que o Bottas foi chamado para a sala dos comissários, mas ainda não temos nenhum resultado. Deixa eu confirmar se já tem alguma coisa aqui, mas acredito que não. Não, a gente ainda não tem nenhum resultado em relação ao Bottas. Ele faz 35 minutos que ele foi para a sala dos comissários, então ainda não tem nada. Então vamos ver como é que vai caminhar isso. Não acho que os comissários acharam que o Bottas foi culpado, mas a gente ainda não tem nenhuma posição oficial sobre nenhuma decisão dessa investigação. Cara, a Fernanda Lopes está perguntando aqui por que a gente acha que a Aston Martin está tão ruim. Não sei, a gente falou na etapa passada um pouco sobre isso, que parece que a Aston Martin tem uma parte lá dos engenheiros e mecânicos que não gosta da nova gestão, né, da gestão do Stroll. E muita gente boa saiu de lá. Então parece que isso também vem fazendo a qualidade cair, né? Eu lembrei é uma equipe que originalmente é a Jordan. Então a Jordan fez bons carros, Force India fez bons carros, a Racing Point chegou a ter um bom carro, mas por fim a gente teve agora a Aston Martin no seu 2º ano com esse nome. Parece que começou muito bem o ano, mas não consegue segurar, porque acho que falta ali bons aerodinamicistas para segurar o desenvolvimento da equipe, e um pouco vem por conta dessa insatisfação que uma galera que trabalha lá dentro vem tendo com toda a administração, né, da estrutura, e isso vem pesando contra a equipe. Eu acho que por isso a Aston Martin não vem mantendo o nível, nem de longe, que tá muito longe, né, de longe, é de muito longe o nível que eles tinham no comecinho da temporada. É isso. Vou pedir desculpas para você, Vitor, para todo mundo que tá acompanhando a gente aí, mas parece que tá um pouquinho complicado manter aqui, mas vamos ver se agora vai, né? Pelo que eu percebi, vocês estavam falando de Aston Martin. Falamos de Norris também, né? Até não li o comentário da Juliana Miyahara aqui, que o Jorge Garcês até elogiou o comentário, vou trazer aqui pra tela. Né, ela fala, Norris fez uma boa corrida, mas não acho que um piloto que classificou mal é preciso escalar o pelotão inteiro, mereça o título de piloto do dia. É um bom ponto. A gente chegou a comentar isso. E ele foi ajudado um pouquinho pela bandeira vermelha, como eu falei também no meu comentário.
A gente chegou a comentar isso algumas vezes também durante o ano, né? E a vítima principal foi o Pérez, né? Porque aconteceu algumas vezes com o Pérez isso. Fiquei no Q1, bati no Q1, fui eliminado, aí chega no domingo, passa 10, passa 12, passa 13. Não é que não adianta porque o que dá ponto é a corrida, mas assim, passou 15 pilotos porque ele não entregou um bom desempenho no sábado, né? E a gente tem um final de semana. O que aconteceria com o Norris, por exemplo, hoje, se ele tivesse ido pro Q3? Se ele tivesse largado em quinto lugar? Não precisava nem ser em segundo. Se ele tivesse largado em quinto lugar, ele terminaria em segundo ou terceiro. É isso. Então, por conta do que aconteceu, se pegar o cômputo geral das coisas ali, o Norris, nessa etapa, fica devendo um pouquinho. Embora, quero fazer uma ressalva, a ultrapassagem dele sobre o Russell foi de cinema, né? Num ponto que não é ponto de ultrapassagem, né? Porque a gente só viu ultrapassagem nos finais das retas de uso de DRS. Ele passou ali no miolo e foi uma bela uma ultrapassagem, deixou todo mundo de boca aberta. Acho que ele fez uma boa corrida, mas é isso, assim, não dá pra botar na conta que, meu Deus, ele fez 15 ultrapassagens. Fez 15 ultrapassagens porque foi mal na qualificação, né? Porque foi incrível. Incrível seria se o Stroll fizesse 15 ultrapassagens, porque a gente não espera dele se ele largar em último, né? É isso. E o Garcia caiu mais uma vez, coitado. Lá tá difícil mesmo. Não sei se é a energia elétrica que tá caindo, não sei o que tá acontecendo por lá. O Paulo Roberto comentando, né, na AlphaTauri não tem problema de dinheiro, então é uma administração mesmo. Acho que a gente tava falando da Aston Martin. Será que era da Aston Martin que você tava falando também, Paulo Roberto? Eu acho que na Aston Martin não tem problema nenhum de dinheiro. É isso, assim, tem muito problema interno dentro da equipe, de briga em garagem, né, um clima ruim. Eu acho que os mecânicos são bem felizes de trabalharem pelo Lance Stroll por conta dos resultados, por conta das atitudes que ele tem dentro da garagem, então isso é bem prejudicial para a equipe. Fernanda fazendo comentário aqui de, né, vamos chamar de clubista, mas para mim, tirando o Verstappen, que foi impecável, o melhor foi Hamilton. Corrida limpa, largou em sexto, pegou o pódio, administração de pneu sensacional. Pois é, o Hamilton fez realmente uma boa corrida. Ela falando, né, apesar da idade, o Hamilton não entregando muito essa temporada. Fez uma bela corrida, né, fez uma corrida boa, fez ultrapassagens, ficou em segundo. Acho que também, enfim, vou guardar meu voto pro final, mas ele fez sim uma boa corrida. Acho que pelos treinos livres a gente não esperava que ele fosse terminar na segunda posição, talvez nem no pódio, né? A Mercedes parecia estar muito mal no México, mas conseguiu fazer um bom resultado final. E o Paulo Roberto lembrando que, além de tudo, o Hamilton conseguiu fazer na última volta a melhor volta da corrida, já com os pneus gastos, pneu médio gasto, né? Fez a melhor volta da corrida, conseguiu um pontinho extra. Realmente, assim, foi uma boa corrida e ajudou muito ele a se aproximar do Pérez no campeonato, né? Ele tá aí agora a 20 pontos do Pérez. Se não tivesse sido desclassificado do GP dos Estados Unidos, ele estaria a 2 pontos, se eu não errei a conta. Acho que a 2 pontos. Então, o Hamilton também fazendo aí uma bela de uma corrida. Garcia, por curiosidade, acho que o povo quer saber, é energia elétrica na sua casa que tá caindo? É energia elétrica, cara. Tá aquelas piscadas uma atrás da outra, né? Raríssimo ter problema com isso aqui, mas hoje é isso que tá acontecendo e o problema é que, assim, o modem demora um pouquinho pra dar aquela reiniciada. Quando ela volta, o modem demora. Mas vamos lá. A gente tava falando do Hamilton, né? Fez uma bela de uma corrida, fez a melhor volta no final com pneus médios muito usados, né? Foi surpreendente, assim, ainda mais depois dos treinos livres na sexta, que ele tava muito mal, né? Parecia que iria mal. E eu falei, né? Se ele não tivesse sido desclassificado dos Estados Unidos, estaria acho que a 2 pontos do Pérez. Né? Porque acho que ele foi segundo nos Estados Unidos, minha memória é ótima. Foi segundo nos Estados Unidos. Então estaria a 2 pontos. Estaria a 2 pontos, porque ele tá a 20 agora atrás, estaria a 2 pontos. Até o
O Pedro tá falando isso aqui, né? Se não tivesse sido desqualificado de Austin, hoje ele estaria apertando a corda no pescoço do Pérez. Aí eu falaria, com certeza absoluta vai passar, né? Talvez ele tivesse passado, porque o Pérez teria chegado uma posição atrás. Ou duas, se a gente contar o Leclerc. É verdade. Então talvez ele já tivesse passado o Pérez no campeonato. É verdade. Porque a gente só tá contando os pontos que o Hamilton deixou de marcar, mas Exatamente. O Pérez marcou mais porque o Pérez porque o Hamilton e o Leclerc foram desclassificados, né? Ele ganha 2 posições bem com lembrado, isso. Bem lembrado. É. Então talvez ele já estivesse na frente, inclusive. Talvez o Pérez perderia realmente o emprego no México. Porque o Pérez tá com 240, o Hamilton 220. Né? Então, é isso. Ontem, e outra coisa que a gente falou ontem aqui, inclusive, né? A gente dava como certo o vice do Pérez. Já não dou como certo. Ainda acho que é favorito. É difícil tirar 20 pontos em 3 etapas. Tem que acontecer tipo o que aconteceu essa, né? Porque é assim, né? Mesmo se o Pérez bater aqui no Brasil, vou esquecer aí pro sprint, tá? Se o Pérez bater aqui no Brasil na corrida e o Hamilton terminar em segundo, que acho que é meio que o máximo que ele consegue, mas se bem que a Mercedes surpreende aqui no Brasil, e o Garcia caiu mais uma vez, coitado. Não sei, daqui a pouco vai queimar a geladeira dele lá. Ele ainda assim o Pérez fica na frente, né? Porque o Hamilton faria 18, então 20 de distância. Difícil, assim, é difícil. Eu acho que o Hamilton vai passar, mas o Pérez segue favorito, porque precisa de ainda uma combinação boa de resultados, faltando 3 etapas e uma sprint. Vamos ver. Expectativa, acho que boa parte das pessoas, né, dos fãs, ou mesmo dos analistas, é que se ele perder o vice, tem uma chance grande dele acabar caindo. A Red Bull já disse que mesmo nesse cenário, ele não cai, não tem condição para ele não correr no ano que vem. Mesmo ele perdendo a vice-liderança do campeonato, perdendo o vice-campeonato, ele seguiria... Tô rindo aqui pelo comentário do Pedro Gonçalves, né? Falando vamos fazer uma vaquinha pro Garcia comprar um gerador a diesel. Mesmo se o Pérez não for vice-campeão, a Red Bull diz que mantém ele na equipe. Vamos ver. Eu não acredito também 100% na Red Bull, não. A Juliana Miyahara lembrando aqui sobre o Ricardo, né? Baita corrida que fez o Ricardo hoje. Né, largou da 4ª posição. A gente falou ontem que a gente achava que ele não ia terminar mesmo em 4º, é muito difícil, né? O ritmo de corrida da AlphaTauri não tem muito, apesar do ritmo ser muito forte hoje. Me surpreendeu, porque o Tsunoda, se não fosse a barbeiragem que ele fez, ele teria passado o Piastri, teria provavelmente terminado em 8º. Né? Ou mesmo se não tivesse passado o Piastri, terminaria em 9º. O Ricardo terminou num belo 7º lugar. A gente achou que ele ia terminar entre 8º e 10º, 9º e 10º, né, ontem. Ele terminou em 7º, muito perto do Russell. Se tivesse mais umas voltinhas, eu acho que ele tinha passado. Mas sei lá, também é o que eu falei, né? Bota ele lá na Red Bull, volta a ser o que ele estava andando na McLaren, todo mundo vai se arrepender. Temos que ver com muito cuidado. A realidade é que o Ricardo fez o fim de semana muito bem. A Juliana fala, né, desde ontem, mas mesmo sexta ele teve treinos livres fortes. Talvez a AlphaTauri tenha entendido bem o carro para o México. A gente tem que esperar aí ver as próximas etapas. Eu acho que ainda Brasil e Las Vegas são corridas meio atípicas, diferentes dos outros circuitos do calendário, da maioria dos outros circuitos do calendário. Abu Dhabi acho que vai dar uma noção um pouco melhor, porque parece mais os circuitos da Europa, parece um pouco Bahrein, Qatar, enfim. Então, vamos ver como é que vai ser esse ano, esse finalzinho de ano para a AlphaTauri, se eles realmente melhoraram, se foi só uma etapa que vai bem para eles. A Fernanda perguntando aqui, né, Russell não conseguiu passar o Sainz, será que o Sainz é melhor que o Leclerc ou será que o Russell é pior que o Hamilton? Cara, a gente falou sobre isso ontem, né? Sobre Sainz ser melhor que o Leclerc ou não. É difícil, na minha opinião, entre as equipes principais ali da Fórmula 1, é a pior dupla. Por mais que, né, tenha ali
um Verstappen e Pérez, o Pérez andando tão mal. Eu acho que quando a gente faz a média, porque aí o Verstappen tem uma nota muito alta, mesmo que o Pérez tenha uma nota baixa, na média a Red Bull tem ali uma dupla com uma nota boa. Para mim a Ferrari tem a dupla mais fraca. Então eu não consigo dizer qual que é pior, se é o Sainz ou se é o Leclerc. Mas se o Russell é pior que o Hamilton, acho que, sei lá, o Russell não tem conseguido se adaptar muito bem às atualizações da Mercedes. Ele começou o ano muito bem, assim como foi também no ano passado em alguns momentos, mas agora nesse final de ano o Hamilton tem se destacado. Não sei, não consigo responder a sua pergunta, Fernanda. Fiquei meio em cima do muro, né? Mas é isso, o Russell não conseguiu passar o Sainz. Eu acho que, mais por conta, acho que é mérito mais da Ferrari, não vou nem falar do Sainz, mérito da Ferrari por ter conseguido manter um bom ritmo de corrida. Não foi um baita ritmo, mas foi melhor do que o que a gente esperava. Tá de volta aí, Garcia, vamos ver se a luz não acaba de novo, né? Vamos torcer aqui, tá tendo pescadas. Enfim, não sei nem dizer o que. O pessoal tava querendo fazer uma vaquinha pra comprar um gerador a diesel pra você. Vamos lá, alguma coisa, sei lá, vou no break. No break, isso. Enfim, sobre essa questão também tem um lance muito de velocidade reta, como se fala muito da Mercedes também, né? Mercedes que durante o período onde ela conquistou título atrás de título, a potência do motor era um dos destaques e sempre foi, né? Tanto é que era um motor concorrido por McLaren, até hoje aí com a Williams também, né? Assim que começou a era turbo híbrida, a Mercedes entrou lá com a Williams, por exemplo, e não saiu mais. É um motor concorrido, e aqui a Mercedes usava até como moeda de troca para colocar pilotos dela lá na própria Williams, né? Mas com essa geração de carros, e a gente tem muita questão no resfriamento do motor, e aí menos resfriamento, menos potência para gerar menos aquecimento. Do ano passado para cá, os motores Mercedes têm se destacado um pouquinho menos. Então, assim, acaba sofrendo. A Mercedes chegava a dar 5, 6 km por hora mais lento do que a Ferrari na reta, nos treinos, né? Hoje é muito eu não louco lembro isso, né, Garcia? mas... Porque eles começaram a era turbo híbrida declaradamente anos depois, contando que eles limitavam a potência do motor para a FIA não mudar a regra porque eles estavam muito à frente de todo mundo. E agora eles estão vivendo uma situação que é o contrário, né? Eu acho que o motor deles só não é pior que o da Alpine. Sim. Mas é um motor muito fraco, né? Se bem que, assim, né? Não é que o motor é muito fraco. Eu acho a combinação do motor com o carro, porque se a gente olha pra Williams, que aí não tem aerodinâmica nenhuma, quando é circuito de alta eles vão muito rápido, e é o mesmo motor Mercedes. O próprio Aston Martin também é motor Mercedes, fez um começo de ano muito bem. Eu acho a combinação que não casa muito bem, né? Que esse motor não consegue entregar tudo no carro da Mercedes. Até porque a Mercedes andou inventando umas estripolias aí de zero pod lá, que são as entradas de ar. Então, talvez tenha a ver com a refrigeração do motor, talvez, dentro do carro da Mercedes não seja a mesma que tem nos carros dos clientes, né? E isso acaba atrapalhando o andamento do ritmo, né? Do motor Mercedes dentro do carro da Mercedes. Cara, mais uma vez o Garcia nos deixou, acho que, cara, tá complicada a situação lá na casa dele. Eu vou partir então pro assunto do Pérez, para fechar a nossa live de hoje, né? Óbvio que antes a gente ainda vai falar um pouquinho de quem que foi o destaque positivo e negativo para todo mundo que tá no chat, também o meu, se o Garcia conseguir voltar, ele também fala o dele aqui, mas eu vou trazer o assunto do Pérez, né? Cara, a gente teve aí uma largada que foi muito boa do Verstappen, fez uma baita de uma largada, já meio que era primeiro lugar antes de conseguir, né, dar freada, e o Pérez veio naquele ritmo do agora eu se consagro, agora vai. Ele faz a curva meio fechando, numa curva que não dá pra passar 3, ele foi muito otimista ali. Uma curva que não dá pra passar 3, acabou batendo no Leclerc. Então, acho que incidente de corrida, se tivesse que dar uma culpa pra alguém, seria do Pérez, porque ele deveria ter tirado o carro dali, foi muito otimista, mas
não tem culpa de verdade, né? Isso não é o tipo de incidente que gera punição mesmo. Foi só uma situação ali de que ele não deveria estar ali, ele deveria ter tirado o carro, ter pensado melhor, enfim, ele não devia estar naquele esquema ali. O Pedro Gonçalves está perguntando cadê o Gavinelli. O Gavi, vou contar para vocês, ele está trabalhando na redação esse final de semana, então se acessar lá o f1mania.net, ele já subiu várias declarações de vários pilotos, escreveu o resultado da corrida e tudo mais, porque o Cadu tá passando por um problema de saúde, tá se recuperando um problema de saúde, e ele tá afastado, então a gente tá precisando, a Nath tá voltando do Velocitar, que ela cobriu o Stock Car, então a gente tá com a equipe reduzida esse final de semana, então o Gavi não conseguiu se juntar a gente aqui na live, tá trabalhando lá na redação, escrevendo, botando bastante notícia no ar, então se quiser, você que gosta do trabalho do Gavi, quiser dar uma moral pro trabalho dele, você vai lá pro fmania.net, ler as últimas notícias, que ele tá subindo lá, sem parar, já subiu a declaração dos primeiros colocados, as investigações que estão rolando, o Léo Marçom publicou agora há pouco também a notícia que o Verstappen atingiu 51 vitórias, né, a mesma marca de Alain Prost. Ele além disso, ele também supera a própria marca de número de vitórias numa mesma temporada, então ele já venceu 16 corridas no mesmo ano, que é um recorde absoluto da Fórmula 1. O recorde já era dele, né, do ano passado com 15, esse ano ele já alcança 16 com 3 corridas para o final, então uma baita de uma marca. Óbvio que o calendário é cada vez mais longo, então isso também, de certa maneira, ajuda, mas ele chega aí nessa marca impressionante, né, impressionante sem dúvida nenhuma. Queria convidar todo mundo para, no chat, contar aí pra gente quem vocês consideram o piloto do dia hoje. Né? Quem vocês consideram o piloto do dia? Eu vou dar meu voto, enquanto eu dou meu voto, espero que vocês coloquem aí. Pra mim, hoje, eu vou começar com uma menção honrosa. Pra mim, o Verstappen fez uma baita corrida, né? Mas teve um pouquinho de ajuda da bandeira vermelha. Eu acho que ele ganharia de qualquer maneira, eu já falei isso hoje, mas não posso deixar de citar a bandeira vermelha, mas fez uma baita largada. Mas hoje eu vou dar pro Hamilton. Hamilton fez uma corrida também muito boa, fez uma também boa largada, mas ele conseguiu fazer a volta mais rápida, fez uma estratégia muito boa. Acho que pra mim foi a corrida que mais me impressionou hoje. Eu não esperava tanto dele. E tem um pouquinho nessa história de piloto do dia, essa história do o piloto que você também te surpreende, né? Porque se é só um piloto que sempre ganha, tipo o Verstappen, ou como era o Hamilton no passado, você tende a fugir, escolher outro, porque já é esperado vencer, né? Porque é o piloto do dia, ele é o piloto do ano, né? E o Hamilton foi hoje o piloto que me surpreendeu, que pra mim é o piloto do dia. Parece ser a maioria do chat também, tem o Marcelo Braga de Souza falando do Norris. O Norris fez uma boa corrida, mas como o Garcia bem falou, teve ali um impacto negativo pelo qualify dele, né? Ele classificou mal, por isso também passou tanta gente. Se tivesse feito um qualify bom, ele teria provavelmente terminado no pódio, né? Em segundo ou terceiro. Então, a maioria do chat hoje mesmo foi pro Hamilton. A Fernanda Lopes lembra aqui do Ricardo, como menção honrosa, verdade. O Ricardo fez uma bela corrida. Por mais que ele tenha terminado atrás de onde ele largou, era o que o carro dele conseguia fazer, mais do que a gente imaginava que conseguiria fazer. Então também vale a menção honrosa ali pro Ricardo. Agora a gente vai pro nosso piloto bananinha, né? O pior piloto, na opinião aí de todo mundo, da corrida de hoje. Eu confesso que eu não gosto de dar repetido, ou sempre pro mesmo piloto, mas hoje a gente... eu vou acabar dando pro Stroll. Fez uma corrida de muita barbeiragem, atrapalhou muita gente. Cara, é muito ruim, assim. O Pedro Gonçalves, né? Algumas outras pessoas estão trazendo aqui o Pérez. O Pérez, eu acho que ele foi muito otimista, né? Mas não acho que ele foi barbeiro, né? Assim, como o Stroll foi na corrida, então por isso eu dou pro Stroll, mas vale uma menção desonrosa, como às vezes a gente faz aqui, também pro Pérez, que deixa a desejar mais uma vez, né? Tinha uma expectativa toda
em cima do Pérez para essa corrida e acabou ficando na primeira curva. Né? A Fernanda Lopes citou o Tsunoda também fez uma barbeiragem, mas só atrapalhou ele mesmo, então por isso que eu não dei para ele, né? O Stroll acabou atrapalhando mais gente, então por isso que eu acabei dando pro Stroll, mas também é um piloto que vale a pena mencionar, um piloto que eu gosto que ele xinga no rádio, que eu acho um piloto muito natural, assim, sabe? Eu gosto do Tsunoda, Então é isso, pessoal, eu vou convidar todo mundo para acessar o F1mania.net mais uma vez, para ler todas as últimas notícias, declarações, ver galeria de fotos, nossas lives, nossos podcasts. Esse final de semana, além de Fórmula 1, teve Stock Car e MotoGP, tem tudo lá, tem muita notícia. A gente começa amanhã já a nossa cobertura para o GP de São Paulo, toda a expectativa essa semana, nosso GP de casa, né? Então, como eu já falei no comecinho da live, a F1mania com grande equipe lá em Interlagos, eu vou estar, Gavi, Nath De Vivo, o Garcia não vai, ele quis ficar aqui para fazer o parque fechado com vocês, ele vai estar sozinho fazendo o parque fechado no final de semana. A gente não pode participar do parque fechado lá de Interlagos, por uma regra da FOM, então não pode nem captação de vídeo, nem captação de áudio dentro do autódromo. Então, vocês não vão ver a gente no máximo vai participar um pouquinho do chat, para passar umas informações que só quem tá lá consegue acompanhar, mas infelizmente a gente não vai estar aqui, mas vai ter a transmissão, toda a cobertura completa de notícias e tudo mais no F1mania.net. Sempre tem tempo real especial também, com toda a atmosfera da corrida, né? Quem de famoso tá no paddock, enfim, vai ter muita notícia legal, muita informação legal para você acompanhar no F1mania. Convido todo mundo também a acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre buscando pro site F1mania, que a gente também vai postar coisa lá. A gente não pode postar stories de vídeo, a gente não pode postar vídeo porque não pode captar vídeo lá. Se você vê algum site, rádio, TV fazendo isso que não seja Bandeirantes, né, brasileiro, né, que não seja Bandeirantes, não pode fazer, estão errados, podem perder a credencial. Então, já matando aí muito. Sem todo o GP de São Paulo, o GP do Brasil, muita gente falando, por que vocês não postam? Por que não sei o quê? Não pode, galera, não pode mesmo. Só quem tem direito de transmissão pode captar imagem, movimento ou áudio dentro do autódromo. Por isso que a gente não consegue trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Então, eu vou passar os horários, que é legal vocês, para não se perderem. Eu sei que muita gente está acompanhando aqui hoje, vai estar lá em Interlagos, mas quem não tiver e quiser acompanhar pela F1mania, então na sexta-feira o primeiro treino é às 11h30 da manhã, qualificação porque é corrida com sprint. Então a qualificação do domingo, né? O grid de largada do domingo é definido na sexta, 3 da tarde. E aí o sábado totalmente dedicado a sprint, 11 da manhã tem a sprint, 11 da manhã tem a qualificação sprint, né? Pro grid de largada sprint, 3h30 tá marcado sprint, e no domingo 2 da tarde. Domingo de Enem, sei que muita gente também vai acabar perdendo a corrida por conta disso, mas depois você pode ler todas as informações no F1mania.net, tá bom? Parque fechado na sexta-feira às 4 da tarde, no sábado 4h30 e no domingo às 4, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente volta com o GP de São Paulo, grande cobertura. Um grande abraço para todo mundo, cuide-se bem, até mais. Tchau, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.